Ainda se coloque de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Chegou a hora, né, irmãos? A gente receber a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia, Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eis aí o teu servo, Senhor, ao qual saiu do seu lar, Espírito Santo do Senhor Jesus, para vir trazer, Pai, esta palavra, Senhor Jesus. Toma ele nesta noite, Pai. Usa o teu filho nesta noite conforme o teu querer, a tua vontade, Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor Jesus, que nós saímos da nossa casa, Senhor, não para escutar o pastor ele, Espírito Santo, mas sim a tua palavra, a qual o Senhor vai usar na boca dele, Senhor. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, entrega o pastor nesta noite. Graças a Deus. Só todos juntos, faz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite. Estamos aqui reunidos em um só propósito, uma só determinação, que é buscar da parte do Senhor. Creio eu que Deus tem algo para minha e para a sua vida nessa noite. Louvo a Deus pela graça de estar aqui, pela vida do pastor Milton, pastor Viviane. Que Deus abençoe esse casal abençoado, canal de Deus na minha vida. Louvado no Senhor Jesus pela vida da ovelha Cleidiane, que com muito carinho fez esse convite. E nós estamos aqui para falar dos céus em nome do Senhor Jesus, para contar histórias, para dialogarmos coisas das nossas vidas. Nós fazemos isso em casa, em encontros. Aqui é para falar dos céus em nome do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Louvado o nome do Senhor. Capítulo de número 25 do livro de Mateus. Louvado o nome do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é Deus, aleluia, exaltado é teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória, dada a ti. No seu verso de número 10. Está dizendo assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia. Até aqui. Amém? Amém? Graças a Deus, louvado o nome do Senhor. Ainda quero eu fazer um momento de oração em nome do Senhor Jesus, como é de costume entrarmos dentro da palavra com base em uma oração, para que os céus venham se abrir em nossas vidas. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Graças a Deus. Bendito seja teu nome. Senhor Deus e Pai, quero te louvar pela tua bondade, Senhor, nessa noite. Pai, que o Senhor venha neste ambiente com o teu poder e anuncie a tua verdade. E anuncia, Pai querido, aquilo que o teu povo precisa, aquilo que o teu povo necessita, Senhor.
Tem cuidado, meu Deus, desse povo por gerações. Tem cuidado, meu Deus, da nossa casa, da nossa família. Tem feito coisas, Senhor, ocultas. Tem feito, ó Pai, coisas, Senhor, que não está aos nossos olhos. E quem sabe nós não estamos ainda percebendo, Senhor. Mas eu creio, grande Deus, que logo chegará o dia aonde todo joelho, meu Deus, vai dobrar. E aonde toda língua vai confessar o seu nome. Então eu te peço, Pai, enquanto o Senhor não volta, que essa noite venha, essa noite ímpar em nossas vidas, e que possamos sair deste lugar, Pai, não da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair, meu Deus, com a nossa mente e com o nosso coração, Senhor, preenchido, com as lacunas, ó Pai, que estão esvaziadas, cheias de algo, meu Deus do céu, porque a graça ainda está entre nós, porque a graça ainda tem nos suportado, porque a graça ainda paira, meu Deus, sobre as águas vazias, a graça ainda tem estado, Senhor, meu Deus, em lugares, ó Pai, que não reclamaram do teu nome, mas nessa noite aqui é diferente, porque um povo que adora se reuniu para buscar, meu Deus, algo lá no alto, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos nessa noite estar conectados com o céu, com a glória de Deus. Amém? Podem tomar os nossos assentos, em nome de Jesus. Graças a Deus existe algo, louvado o nome do Senhor, que nos dias de hoje está ficando cada vez mais escasso, se veja, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar sobre um casamento, um matrimônio que houve, louvado o nome do Senhor. Diz a Bíblia que é uma parábola a qual Jesus vai contar, mas eu trago esta parábola para a minha vida, louvado o nome do Senhor, e eu nunca vi algo tão individual quanto esta parábola. Quando, louvado o nome do Senhor, vai se falar de noivo e noiva, de como uma decisão tomada no começo das nossas vidas. Quando eu falo no começo das nossas vidas, eu estou dizendo de que você morre a velha criatura e nasce de novo. Uma decisão é tomada naquele dia. E para andarmos com Cristo, é necessário que eu e você abandone algumas coisas. Deixe de lado algo, louvado o nome do Senhor, que eu carregava comigo. Algumas coisas serão trocadas das nossas vidas, porque o Senhor vai começar uma espécie de varredura. Primeiro Ele chama, e depois Ele começa uma limpeza. E esta parábola que veio ao meu coração, louvado o nome do Senhor, nessa noite, vai contar exatamente, louvado o nome do Senhor, do poder da decisão, de como eu tomei uma decisão e de como eu tenho que suportar as consequências das minhas decisões. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia nos conta sobre esta parábola. Eu me lembro que a festa de casamento nesta região, louvado o nome do Senhor, funcionava da seguinte forma: a noiva, ela ficava, louvado o nome do Senhor, aguardando o noivo. Hoje nós vemos os casamentos como funciona. Geralmente o noivo, ele fica no altar. Geralmente o noivo que fica esperando, louvado o nome do Senhor, a noiva entrar. O noivo, ele fica ali lá ansioso, aguardando o momento, por conta, louvado o nome do Senhor, que houve ali um tempo para aquilo acontecer. E hoje, louvado o nome do Senhor, nós entendemos que aqui dentro da palavra do Senhor é o noivo que vai chegar e a noiva que está esperando. Aleluia. É o noivo que vai vir e é eu e você como noiva que estamos aguardando. Então eu teria que estar, louvado o nome do Senhor, ansioso. Eu teria, louvado o nome do Senhor, que estar pronto, porque eu sou noivo. E quem está vindo é o noivo.
É aquele que vai tomar para si a igreja, louvado o nome do Senhor. E na festa de casamento funcionava dessa forma. Aquele noivo, ele tinha um amigo que ia lhe servir mais tarde de anunciador. Iria, louvado o nome do Senhor, servir a ele de pessoa que iria à frente anunciar quando chegar. Porém ninguém sabia o horário nem o tempo. Mas se tratando aqui das 10 virgens, louvado o nome do Senhor, a Bíblia vai nos dizer aqui no início do capítulo que eram 10, e todas 10 eram virgens. Todas 10, louvado o nome do Senhor, estavam prontas. Todas 10 estavam ansiosas. Todas 10 tinham vestes limpas, louvado o nome do Senhor. Mas existe algo, igreja, louvado o nome de Deus, que hoje em dia é difícil de encontrar, por conta que as pessoas não estão dando mais atenção, não estão mais buscando esse evangelho que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia mostra como tem que ser. A Bíblia, louvado o nome do Senhor, vai deixar claro que Jesus, quando ele cita esta parábola, está se referindo ao reino dos céus. Está dizendo da tua volta, do teu retorno. Eu não sei, louvado o nome do Senhor, como está sendo o tempo da espera em sua vida, de como você está aguardando esse retorno, esta volta, de como você está se comportando, louvado o nome do Senhor. Mas existem alguns aparatos que nós temos que tomar. Tem coisas que precisamos mudar nas nossas vidas se queremos esse encontro, se queremos esse casamento, se queremos essa nova vida, esse novo tempo que a Bíblia está dizendo. A glória desta segunda casa. Como nós temos que suportar os dias de hoje para buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. De como está sendo, louvado o nome do Senhor, a tua vida espiritual nos tempos de hoje. Eu entendo uma coisa, que nós estamos, louvado, não cheios de algo, e aquilo que nos enche também nos domina. Do que nós estamos nos enchendo? Do que nós estamos trazendo para dentro de nós? O que está habitando dentro de mim? Louvado o nome do Senhor. Aquelas noivas, louvado o nome do Senhor, elas se dirigiram a um lugar para ali aguardar o noivo. E a Bíblia vai dizer que logo mais, louvado o nome do Senhor, elas adormeceram. Eu quero dizer para você nessa noite que às vezes as coisas, os problemas, as lutas, aquilo que vem sobre mim e você, a espera ela é cansativa. A espera ela exige muito de nós. Ela exige muito esforço. E por esta razão, às vezes o cansaço bate. É normal uma pessoa pegar no sono e dormir por conta da espera e por conta do cansaço. É normal uma pessoa não suportar o tempo da espera e acabar adormecendo. Eu não vejo pecado nisso. Eu quero te dizer nessa noite, o que o Espírito coloca em meu coração é se você está pronto para ouvir mesmo dormindo. É se você está pronto para acordar quando vier a chamada. A Bíblia diz, louvado o nome do Senhor, que quando o noivo ele estava por mim, ele mandou o arauto na frente anunciando. E quando o arauto ele anuncia que o noivo está vindo, a Bíblia diz que todas 10 acordam. Você está entendendo que até aí, louvado o nome do Senhor, está certinho. Elas acordaram. Elas também ouviram, louvado o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, louvado o nome de Deus, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. O que vai fazer a salvação sobre minha vida, louvado o nome do Senhor, o que vai fazer eu ir com o noivo, não é aquilo que eu visto, não é aquilo que eu me apresento. Elas também tinham lamparinas, e as lamparinas delas também estavam acesas. Assim, prudentes tinham lamparinas acesas, tinham, e as nécias também. Então qual foi o problema aí? O que estava acontecendo? Por que desta parábola? Por que Cristo vai chamar a atenção? Eu quero te dizer nessa noite, louvado o nome do Senhor, que nós devemos apresentar. Se formos apresentar na verdade aqui, todo mundo tem azeite.
Gente, igreja, se formos dar aqui uma oportunidade para expressar algo, aqui um vai cantar, vai louvar muito bem, porque tem azeite, a lamparina está acesa. Tem aquele que vai vir aqui ministrar uma palavra, vai ministrar, está cheio. Ei, tem azeite, a lamparina está acesa. Mas o que a Bíblia está dizendo que elas não tinham era reserva. Todo mundo ali era crente, todo mundo ali, louvado em nome do Senhor, tinha um compromisso. Mas reserva não é para todo mundo. Reserva não é para qualquer um, louvado em nome do Senhor. Porque reserva você não encontra louvando. Reserva você não encontra pregando. Reserva você não encontra louvado em nome do Senhor em qualquer lugar. A Bíblia vai nos dizer, louvado em nome do Senhor Jesus, que quando tocou-se ali aquela trombeta, quando soou aquela voz de noivo que estava vindo, todas elas se levantaram. Todas elas ouviram. Mas quando elas disseram, louvado em nome do Senhor, do azeite, porque quando elas olharam, o azeite delas estavam se esgotando, estavam se acabando. Mas eu quero te dizer que lá no início, louvado em nome do Senhor, quando elas vão falar sim, quando elas aceitam ser noivo, quando elas trocam as vestes, quando elas mudam a estrutura de vida, louvado em nome do Senhor, elas tinham ali um poder de decisão, de ter uma vida de busca ou de ter uma vida de só o suficiente. Eu não sei como está, louvado o nome do Senhor, a tua vida espiritual. É uma vida de busca, ou é aquela pessoa que busca só o suficiente? É só a oração na igreja, ou também tem na madrugada? É só aqui ou em casa é diferente? Eu e você temos que tomar essa decisão e temos que carregar, porque na hora que o negócio aperta, só fica de pé quem tem reserva. O negócio, louvado o nome do Senhor, é me apresentar para Cristo com o meu melhor, com o meu louvor, com as minhas vestimentas brancas, é fácil. Ei, o problema é quando o negócio aperta e eu não tenho como suportar, porque quando eu venho a voz sobre minha vida, que eu tenho que me levantar, ei, muitas vezes, louvado o nome do Senhor, eu não suporto porque eu não tenho reserva, eu não tenho estrutura, eu não suporto porque eu não busquei o suficiente. Ei, e a reserva é aquilo que ninguém vê. A reserva é aquilo que é oculto. A reserva não é aquilo que eu apresento aqui na igreja, não. Aquilo que eu apresento que é unção. Aquilo que eu apresento que é inflamável. Porque o azeite é aquilo que incendeia. O azeite é aquilo que eu apresento, é aquilo que as pessoas veem. Porque é isso que o azeite faz. Ele me ilumina. O azeite faz com que as pessoas me enxerguem as minhas apresentações aonde eu vou. Porque eu tenho azeite. A reserva não, a reserva ninguém vê. A reserva é oculta, a reserva é escondida. Mas quando vem o dia difícil, mas quando vem a tempestade, ainda assim eu permaneço de pé, porque eu tenho guardado. Quando a luz está se apagando, ainda tem reserva para encher de novo. Que você tem guardado. Sabe, naqueles dias que parece que o céu está turvo, quando o céu não é azul, quando todo mundo sai, louvado o nome do Senhor, quando todo mundo te deixa, quando não tem mais a mensagem, louvado o nome do Senhor, quando aquela irmã, aquele irmão não se lembra mais de você, só vai ficar Deus e o azeite. Só vai ficar você e a reserva. É aí que eu quero ver, louvado o nome do Senhor, você suportar esse tempo aí, esse tempo de Lodebar, esse tempo onde, louvado o nome do Senhor, você parece que é esquecido. É um tempo onde ninguém se lembra de você. É aí que você tem que ter reserva. É um momento que ninguém pode fazer nada, somente a graça pode, somente os céus podem. Aí você tem que ter reserva, porque muita gente não suporta e volta, porque tem muita gente que adormece e muitos nem ouvem. Louvado o nome do Senhor Jesus. Com quem você está andando? Com quem você está caminhando? Eu posso caminhar com quem eu querer. A Bíblia diz isso. Eu posso andar, louvado, como um fumante, eu não posso fumar. Eu posso caminhar, louvado, eu não sou como mentiroso, eu não posso mentir. Eu posso entrar onde eu querer, eu não posso permanecer, ter uma vida ali. Ei, louvar aquelas mulheres
mulheres, aquelas prudentes estavam caminhando com as outras. Porém, elas buscavam individualmente. A decisão é sua. O poder, louvado o nome do Senhor, de trazer para a sua vida a reserva é sua. Sabe por que elas disseram assim? Eu não posso dar, porque não se pode dar a reserva. A reserva é oculta, a reserva é escondida, a reserva ninguém vê. É nos momentos de luta, de guerra, é que surge ali. E você fala: ei, quando eu suportei, é porque tu tinha. É porque você tinha reserva, senão não tinha suportado. Ah, se não fosse a reserva. Ah, se não fosse o que você tinha guardado. Ah, se não fosse as experiências. Ah, se não fosse aquilo que o Senhor provocou em sua vida, onde você não suportaria. Ei, mas passaram o que você passou, viveram o que você viveu, e ainda está aqui para testemunhar. Ei, você tem reserva sim. Tem reserva. Tem porque, louvado o nome do Senhor. Quem tem somente lamparina acesa, igreja, aqui é uma bênção. Mas quando chega no meio dos amigos, começa a se apagar. Quando chega no meio, louvado o nome do Senhor, de outras pessoas, começa a se apagar, porque só tem brilho, porque só tem clarão. Só tem ali naquele momento, né, a botija só está mostrando ali, louvado o nome do Senhor. Mas quando chegar o tempo da dificuldade, aí eu quero ver, louvado o nome do Senhor. Quantas vezes parece que a prova ia te destruir e você suportou. O azeite, louvado o nome do Senhor, ele não se pode vender. Porque aonde tem o azeite, louvado o nome do Senhor, não é qualquer pessoa que tem força para buscar, mas quem vai, louvado o nome do Senhor, ei, enche mesmo. Quem vai lá e suporta passar pelo que você passou, pelo que foi provocado em sua vida. Por isso que azeite não se pode vender. Por isso que esse azeite não se pode dividir. Por isso, louvado o nome do Senhor, que o noivo ele pegou para si aquelas, louvado o nome do Senhor, que tinha uma reserva. Sabe o casamento como funcionava, louvado o nome do Senhor Jesus? Qualquer pessoa pode assistir a cerimônia. Qualquer pessoa pode ver o que está acontecendo, porque um casamento é bonito. É bonito, louvado o nome do Senhor, quando nós vemos o culto. Ali é uma festa. O noivo, louvado o nome do Senhor, está ali sim, porque é ali, louvado o nome do Senhor, uma cerimônia, louvado o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que depois do culto, eu quero te dizer que depois do casamento, depois da cerimônia matrimonial, é que muitos viram, que muitos olharam, é quem é crente, quem não é, entra aqui no templo que é construído por homens, quem quer, e vem e assiste. Ei, mas depois que termina, ei, a cerimônia, há um grande banquete, a Bíblia chama ele de bodas do Cordeiro. Lá só entra convidado, lá só entra quem tem reserva, lá só entra quem realmente, louvado o nome do Senhor, guardou uma vida. Aqui entra quem querer para assistir a cerimônia, entra e desce. É bonito o casamento, mas para entrar nas bodas não é para todo mundo. Eles são convidados especiais. É escolhido por vestimenta, é escolhido por alma, é escolhido por atitude, é escolhido por decisão. Para entrar nas bodas do Cordeiro é só quem ele tomou para si. Não é para todo mundo. Você está pronto para entrar nessas bodas? Você quer entrar nessas bodas? Você quer entrar, louvado o nome do Senhor, nesse lugar onde a Bíblia tanto nos mostra, nos fala, onde nós estamos cansados de ouvir falar que há um lugar preparado. Isso só vai acontecer depois do matrimônio. Muitos vão ver, muitos vão até ouvir, louvado o nome do Senhor, mas no momento que o noivo chegar e falar: ei, vocês viram, foi bonito, não foi? Vocês viram a festa, vocês viram como foi o matrimônio, viram? Mas agora chegou o momento, louvado o nome do Senhor, da noiva entrar. Agora chegou o momento de vocês, ei, partirem para onde vocês vieram, porque vai entrar para um lado direito, assim eu escolhi, e do outro lado não entra. A Bíblia diz, louvado o nome do Senhor, que
e vai entrar lá somente as ovelhas. Os bodes não vão conseguir entrar. A Bíblia diz que alguns dizem que pregou, que louvou, que cantou, que fez isso, que fez aquilo. Isso aí, louvado o nome do Senhor, não justifica. Eu não serei salvo porque eu ministrei uma palavra aqui hoje. Eu não serei salvo porque eu estou lendo a Bíblia, louvado o nome do Senhor. Eu não serei salvo por isso. Isso não justifica a minha salvação. Eu não serei salvo pelas minhas vestimentas. Não é isso que faz a salvação. Isso não traz salvação para ninguém. Ah, mas é o louvor, pastor, que sara, que cura. Deixa eu te falar aqui uma coisa, louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele é rodeado de anjos. Anjos com vozes angelicais. E o louvor que eles cantam é um só: Santo, 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 Santo. Então não é por falta de louvor no céu. Eu quero te dizer que lá tem anunciadores da palavra. A Bíblia diz que Gabriel veio e passou o recado para Daniel. Ei, não é por falta de quem pregue, porque o Senhor tem enviado sobre a terra. Louvado o nome do Senhor. Eu aprendi esses dias que a salvação, ela não é nem pela fé. A salvação, louvada não será alcançada por uma decisão, por um sentimento. A decisão, louvada o nome do Senhor, de reconhecer Cristo como Salvador em minha vida, e o amor. Se eu não tiver, louvado o nome do Senhor, amor, eu não vou conseguir ter reserva. Se eu ainda carrego sobre o meu coração o ódio, se eu ainda tenho, louvado o nome do Senhor, a dificuldade de perdoar, se eu ainda desisto de ir em lugares porque lá tem fulano e ciclano que eu não aguento, se eu ainda mudo de banco porque setor ali fulano eu não gosto, infelizmente eu não faço parte daqueles que vão entrar nas bodas. Se eu Se você, louvado o nome do Senhor Jesus, ainda tem esse tipo de deficiência, se você não consegue buscar a Deus constantemente, se você é aqueles que oscila, aquele morno, porque o morno é o mais perigoso que tem, aquela pessoa que domingo dá lugar mesmo, mas quando chega na terça, quando chega na quinta, tá frio. Porque o culto de domingo foi especial. Porque o culto de domingo, quem sabe, estava cheio. Parece que a unção era outra. Não é Cristo que traz a unção sobre a igreja. Não é Cristo que faz o avivamento da igreja. Não é o pastor que leva uma mensagem que vai ser impactante para a igreja. Eu quero te dizer nessa noite, louvado o nome do Senhor, a verdade é que quem faz o avivamento acontecer é aquele que ouviu a trombeta, é aquele que ouviu a chamada, é aquele que não tinha azeite, é aquele que acendeu e ainda tem gás. Não é aquele que só tem chama, não. É 2 da madrugada, eu tenho chama. Ei, no culto de terça, estou aqui aceso ainda, tem mais. Oscilação. O morno é aquele que era quente e se esfriou, ou aquele que era frio e tentou ser quente, não conseguiu, ficou morno. E a Bíblia diz que esses aí Deus vomita. Não dá, louvado o nome do Senhor, para cochear entre dois pensamentos, não nos dias de hoje. Ei, louvado, eu posso até ser crente, eu posso ter uma Bíblia, eu posso ter vestes limpas, eu posso até ser elogiado por aí. Ei, o irmão ali tem um bom testemunho. Eu quero dizer que nada disso vai me servir se eu sou aquilo que me apresento aqui apenas, e se lá fora eu não tenho azeite nenhum, e se lá fora é essa brasa que se apaga, e se lá fora a minha boca é imunda. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que até os dias de hoje, pelo menos no meu lar, funciona da seguinte forma. Eu ainda vejo, louvado o nome do Senhor, mesmo eu com sono, às vezes eu ainda vejo a minha esposa chegando até mim, e mesmo eu dormindo, às vezes me sacudindo. Pastor, faz uma oração aqui por mim. Sabe, eu levando a
minha cama feliz, um sono cansado às vezes, mas feliz, porque eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por eu ainda ter azeite guardado, Senhor. Obrigado, Pai, por ela ver isso, por ela enxergar desta forma. Eu oro ali pela minha esposa 1, 2, 3, quando ela não está bem, quando ela quer, quando ela precisa. E não é só ela, não. Louvado o nome do Senhor Jesus. Outro dia, louvado o nome do Senhor, chegou em meu lar, em minha casa, uma pessoa passando por uma situação complicada. Eu disse, pastor, faça uma oração por mim. Eu fiz uma oração por esta mulher, louvado o nome do Senhor. Não sei se eu fiz certo ou não, porque a partir daquela oração, louvado o nome do Senhor, eu comecei a receber alguns convites. Vai lá orar por mãe, vai lá orar por pai, ora pelo meu primo. E assim foi. Sabe, às vezes eu estava trabalhando, não podia ir, e eu tinha que falar que não dava. Eu ficava com medo das pessoas ficarem chateadas. Mas eu estou dizendo, é o que você está transmitindo fora da igreja. É o que você é fora daqui. É o que você representa fora daqui. Eu não tenho enxergado, porque aqui eu posso me apresentar à igreja. Aqui eu posso ler a Bíblia e ministrar uma palavra, porque aqui a candeia está acesa. O problema é alguém apagar lá fora. O problema é depois do culto. O problema é no meu lar, no meu trabalho. O problema é o que eu sou lá fora. Azeite, louvado o nome do Senhor. Ele não se apresenta, azeite é oculto, azeite é escondido. Vocês só vê o que eu apresento, mas o que está guardado, é nos momentos das lutas e das dificuldades que aparece. Aí o pastor vai falar assim, a irmã Jane, ela não tinha só a lamparina acesa, porque no momento que ela para se apagar, na verdade ela se acendeu, porque tinha reserva. Suportou o processo todo e não se apagou, porque tinha reserva. Mesmo quando veio o sono, mesmo quando veio a fraqueza, mesmo quando às vezes parecia que tudo era o fim, ainda estava acesa por conta da reserva. Agora tem gente, louvado, infelizmente, igreja. Você viu? Isso aqui é o que rola por trás das cortinas dos bastidores. Acho que estava olhando, foi pro meu cabelo. Acho que estava olhando, foi pro meu sapato. Ficou me encarando o tempo todo. Não vai dar para mim aqui na igreja, não. Isso é azeite. Isso aí que é a reserva. Aí vai rodando num canto, no outro, no canto e no outro, porque infelizmente, louvado o nome do Senhor, aquele combustível que você tem ali é só para momento, é só para ocasião. Eu estou te dizendo, é num momento que parece que todo mundo virou as costas, é quando as oportunidades se encerram aqui na igreja, porque chegou o tempo da prova, porque chegou o tempo de Deus fazer você ouvir, e aí você vai para cima do pastor. Nunca mais eu tive uma oportunidade, nunca mais me chamou para pregar, nunca mais mandou eu ali, louvado o nome do Senhor, um versículo, nunca mais pediu para me limpar, fazer alguma coisa na igreja. Aí começa a ficar bicudo, começa a voltar os cultos, começa a levar o nome do pastor para A, para B, para C, igreja, louvado o nome do Senhor. Infelizmente essa pessoa aí, ela não vai conseguir ouvir quando o arauto falar, o noivo está vindo. Poder da decisão, o poder, louvado o nome do Senhor, que tem a tua palavra, louvado o nome do Senhor Jesus. Nós temos que tomar essa decisão hoje. Pastor, mas eu quero então buscar esse azeite, eu quero buscar essa reserva. Dá tempo, eu quero te dizer que há tempo ainda. Dá para mim mudar muitas coisas em minha vida. Dá para mim renunciar muitas coisas em minha vida, louvado o nome do Senhor. Igreja, tem acontecido tanta coisa, mas tanta coisa. Deus tem me levado em um caminho tão deserto, desde o começo do meu ministério. Mas deixa eu te falar, eu tenho visto tantos milagres. Tantos milagres. Ainda hoje aconteceu algo, igreja, comigo, que eu fiquei assim anestesiado pelo poder de Deus, de como Deus fez. Porque tem gente que acha que talvez a falta de emprego é prova. Eu também já pensei
pensei assim, eu falei, meu Deus, que prova. Parece que a porta, se você vê ela se abrindo, mas quando você quer entrar, ela se fecha. Eu questionava outro dia, falava com Deus, falei, Senhor, que dificuldade, Pai. Todo mundo consegue as portas se atar para bem para ser. Eu não vejo as portas de emprego abrir para a minha vida, Senhor, por quê? E eu questionava Deus da seguinte forma, eu via as dificuldades chegando, louvado o nome do Senhor, eu via as coisas se estreitando, eu via faltando o básico dos básicos em casa, e eu na posição de homem, na qualidade de homem, de pai do lar, eu me senti na obrigação de ser o provedor ali da casa. Eu olhava para minha esposa, ela ali triste, e eu não vi uma saída em lugar nenhum, louvado o nome do Senhor. E as fontes que eu já tinha buscado, já não dava para buscar mais. E aí eu tomei uma decisão um dia, eu falei, Senhor, as fontes que eu busquei, os lugares que eu corri, os lugares, louvado o nome do Senhor, que eu anunciei, eu não faço mais isso, Senhor. Eu comecei a buscar de uma forma diferente, sabe por quê, igreja? A decisão é minha. Foi quando eu vi Deus, louvado o nome do Senhor. Deus falou comigo de uma forma tão, mas tão grande, mas tão poderosa. O que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer, a forma que Deus usa. Eu quero contar um testemunho rapidamente aqui, louvado o Senhor, não saindo da mensagem, para vocês verem o que é a reserva. Ainda ontem, louvado o nome do Senhor Jesus, estávamos passando em um vale terrível. Eu conto isso por conta do testemunho do que aconteceu. Ontem pela manhã eu saí de casa muito cedo. Passamos por algumas dificuldades. De repente as coisas se fecharam em casa de uma forma tão grande, tão grande. Eu procurava de um lado, do outro, não vi uma solução. E aí quando foi meio-dia, louvado o nome do Senhor Jesus, eu disse à minha esposa pela manhã, eu falei, filha, eu vou sair um pouquinho, eu vou espalhar minha mente. E fui para a roça. E fiquei por ali, louvado o nome do Senhor. E falei, quando dá meio-dia, vai para casa da minha mãe, para casa de alguém. E almoça por lá, filha. Fica por lá porque, infelizmente, a fonte secou. E ela procurou uma forma, e acolhi você. Eu falei, eu estou tranquilo, estou em paz. Fui para a roça e fiquei ali durante o dia. Aproveitei para fazer um jejum profundo. Quando foi à noite, cheguei em casa e eu vim na roça dizendo, falei, eu tenho certeza que uma providência chegou, porque eu orei quase o dia todo. Quando eu cheguei em casa, ainda estava nas mesmas condições. Mas nós estava por ali, porém estava feliz. Falei, não vamos deixar nos abater pela situação. Ela mas eu almocei. Falei, vamos continuar junto, minha filha. Deixa Deus ser Deus. E eu dormi. Sabe, oramos e deitamos e dormimos. A preocupação é mais com os pequenos. Quando foi hoje pela manhã, eu voltei para a roça novamente. Louvado o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar, tudo que aconteceu ontem, tudo que veio ontem, tudo que me sobrecarregou ontem, e eu coloquei nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor. Hoje eu vi, louvado o nome do Senhor, a palavra se cumprindo, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu só falei para o Senhor, Pai, não permita que eu seja tua chama, não permita que eu peque contra a tua face, Senhor, que eu venha mostrar que eu tenho realmente a reserva, e que eu venha suportar esse processo, louvado o nome do Senhor. Eu estava ali 9 da manhã, louvado o nome do Senhor. Eu fechei a porta de um barraquinho que eu fiz, é um cantinho de guerra lá que eu luto. E eu me ajoelhei para orar. Sabe, porém, quando a gente vai ficando ali sem o alimento, o corpo ele necessita. E eu falei, Senhor, o que eu devo fazer agora, Pai? Me ajuda. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu ainda com o joelho dobrado, eu escutei uma voz. Pastor, essa voz veio um pouco de longe. Eu estava, meu Deus, eu estou olhando, ninguém me chama aqui, ninguém vem aqui. É quase, não sei, acho que ninguém nunca foi lá. E uma voz me chamando de longe. Assim, para me pegar de surpresa, ninguém. Aí quando eu saí lá fora, tinha o Senhor de barba branca.
Ele estava do outro lado, assim, uns 3 lotes depois. Eu olhei, era um senhor que tem um lote e ele ia lá de vez em nunca. Mas choveu e ele apareceu por lá. E eu tinha falado com Deus há alguns minutos. Falei, Senhor, estou com fome, Pai. E aquele homem foi lá e falou assim: olha, pastor, eu vim para aqui, mas já vou voltar, por conta que eu queria limpar aqui, mas está muito molhado. E começou, soube que eu estava lá dentro. Ele viu alguma coisa, chamou a atenção, sei lá, minha voz ou eu orando. E ele deixou ali uns pães e uns biscoitos e falou assim: eu senti vontade de oferecer para o senhor. Imaginei que o senhor estava aí. Sabe, eu voltei e falei: amém. Ele falou assim: é a providência, viu? E aí eu falei: amém. Mas não dispensa não. Primeiro eu falei que eu não queria. Eu falei: não, irmão, fica na paz. Que é assim, pastor, eu estou voltando para casa, vou ter que levar de volta. E assim eu entrei novamente ali no barco, fui terminar minha oração. E ali eu já não sentia mais fome, já não senti mais o desejo de comer e só vontade de orar e agradecer a Deus, não pelo alimento, mas pelo feito dele, pelo que ele provocou. Quando eu cheguei em casa, as coisas tinham tomado um rumo totalmente diferente. Sabe por que Cristo ele faz isso? Mas eu me mantive na oração. Então quero dizer que uma vida de milagres, uma vida de providências, uma vida que hoje eu não sei, amanhã eu não sei, mas se está nas mãos do Senhor, se você tem reserva aí, você pode ver o cansaço chegar, você pode até se abater, você pode até se esfriar, mas dormindo você não vai ficar não, porque ainda tem algo escondido, ainda tem algo oculto, e quando você resolver usar os céus e a graça te respondem. Eu estou falando de ir para o céu, eu estou falando de ir para a glória. Nem todos estão prontos, porque tem que tomar uma decisão. O que vai fazer você parar, igreja? O que vai fazer você desistir? Pelo amor de Deus, nós temos que parar com essa frescura, com esse negócio de prova, ter que tirar a presença de Deus, de prova fazer com que eu pare de ir à igreja. Isso não vai resolver, não vai solucionar a igreja. O problema nosso não. Nós não estamos servindo a igreja, nós estamos servindo a Cristo. Nós não estamos a serviço do pastor nunca. Nós estamos aqui louvados, agradecidos pelo preço que foi pago pelas nossas vidas. Nós estamos aqui agradecidos por algo que foi feito por mim e por você. E a Bíblia diz: louvado no Senhor, que a graça foi me dada no momento que Jesus subiu naquela cruz. E ela não vai sair da minha e da sua vida. A graça tem te bastado. A graça tem te bastado. E vai ser assim até no dia que você entrar nas bodas. Mas enquanto isso vai buscando, precisa ninguém ver não. É fácil eu anunciar isso aqui, é fácil eu mostrar para as pessoas